Olá, alunos! Como eu tinha comentado com vocês, hoje a gente vai continuar falando sobre reprodução humana. No entanto, a gente vai conversar um pouquinho sobre o aparelho reprodutor feminino. E aproveitando o aparelho reprodutor feminino, a gente também vai conversar sobre o ciclo menstrual e os principais métodos contraceptivos. Antes de nós discutirmos a respeito das funções do aparelho reprodutor feminino, a gente vai ver um pouquinho sobre a anatomia, ou seja, quais são as estruturas que formam esse aparelho. Nós temos aqui um par de ovários, que também podem ser chamados de glândulas sexuais femininas ou gônadas femininas. Esses ovários vão ter uma atuação muito similar à atuação dos testículos, ok? Tanto que eles são similares não só em função, que a gente vai discutir nos próximos slides, como também em formato e número. O homem também tem 2 testículos, assim como a mulher tem 2 ovários. Esses ovários precisam se comunicar com o órgão principal do aparelho reprodutor feminino, que é o útero. É no útero onde vai ocorrer o desenvolvimento do embrião e do feto. A comunicação do útero com o ovário se dá por um canal chamado de tuba uterina, que em livros mais antigos também pode ser chamado de trompa de Falópio. Não é errado chamar de trompa de Falópio, mas o termo mais atual é tubo uterino. No útero vai ocorrer, então, o desenvolvimento do bebê. E esse bebê, quando for nascer, ele vai precisar sair do útero. E ele sai passando por um canal chamado de vagina ou canal vaginal. Então, o canal vaginal é o canal que comunica o útero ao meio externo do corpo feminino. É tanto pela vagina que adentra o pênis no momento do ato sexual e, portanto, permite a entrada dos espermatozoides, como é também pela vagina que o bebê sai no parto normal. Uma coisa interessante que vale a pena a gente, frisar sobre esse canal, o canal vaginal, é com relação ao seu nome. O nome vagina é para essa estrutura. Muitas pessoas usam de forma inadequada o termo vagina para nomear a estrutura externa do aparelho reprodutor feminino. Mas toda aquela estrutura externa do aparelho reprodutor feminino, na verdade, se chama vulva e não vagina. Bom, o aparelho reprodutor feminino tem algumas funções que são similares ao aparelho reprodutor masculino. Dentre essas funções, nós temos aqui o fato de que é o aparelho reprodutor feminino responsável por produzir os gametas e é o aparelho reprodutor feminino responsável por produzir os hormônios sexuais. E na aula sobre o aparelho reprodutor masculino, eu comentei que essas funções também existem lá. É no aparelho reprodutor masculino onde ocorre a produção de gametas masculinos, que são os espermatozoides, e onde ocorre a produção dos hormônios sexuais, que é a testosterona. Aqui no aparelho reprodutor feminino vai ocorrer a mesma coisa. Nós temos a produção dos gametas femininos, que se chamam óvulos, e também temos a produção dos hormônios sexuais femininos, que aqui no caso são 2, que é o estrogênio e a progesterona. No entanto, nós temos aqui no aparelho reprodutor feminino uma função a mais, que é a função da gestação. Ou seja, aqui no aparelho reprodutor feminino vai ocorrer o desenvolvimento do embrião e do feto. Uma coisa que quero, lembrar vocês a respeito dos hormônios sexuais é com relação ao hormônio responsável pela característica sexual secundária. Lá no aparelho reprodutor masculino, só existe um hormônio sexual, que é a testosterona. E é ela que é produzida em grande quantidade durante a puberdade, a adolescência, fazendo com que o menino se torne um homem. E, portanto, apareçam nessa pessoa características típicas de um homem adulto, como pelos no rosto, aumento de massa muscular e o aumento da gravidade da voz. Aqui, no aparelho reprodutor feminino, nós também teremos um hormônio responsável pelas características sexuais secundárias, aquelas que também vão aparecer na puberdade e que vão diferenciar uma menina de uma mulher. No entanto, quem faz esse processo é apenas o estrogênio. A progesterona é considerada um hormônio sexual feminino, mas ela não está diretamente relacionada às características sexuais secundárias. Ela vai ser importante durante o ciclo menstrual, eu vou explicar isso mais para frente, mas as características sexuais secundárias são determinadas apenas pelo estrogênio. Uma outra coisa que é importante a gente lembrar é quais são essas características sexuais secundárias e a importância delas. Lá nos homens, nós vimos que as características sexuais secundárias, elas têm como principal função
permitir que o macho possa atrair a fêmea. Então, são características de atração. Os pelos no rosto, o aumento de massa muscular e a voz mais grave. Aqui, as características sexuais secundárias não estão relacionadas com o ato sexual em si. Então, aqui não vai influenciar na possibilidade ou não de haver o ato sexual. As características sexuais secundárias determinadas pelo estrogênio, elas estão diretamente ligadas a preparar o corpo feminino para o bebê. Então, aqui está relacionado à gestação. Quais seriam essas características sexuais? Também existe o surgimento de pelos, mas não pelos aparentes, vai ser principalmente na região pubiana, okay? Que serve para proteção do aparelho reprodutor feminino. Também vai ocorrer o desenvolvimento do útero. Antes da produção desse hormônio, o útero ele é infantil, portanto, ele não tem condições de abrigar um bebê. A partir do momento em que o estrogênio é produzido, esse útero ele já tem uma estrutura adequada para a gestação. Também vai ocorrer o aumento da largura do quadril, né? O quadril das mulheres tende a ficar um pouco mais largo quando começam a produzir esse hormônio. Por quê? Porque isso vai facilitar na passagem do bebê na hora do parto. E também ocorre o desenvolvimento dos seios. Os seios eles aumentam de tamanho e já estão preparados para produzir o leite, que vai ser utilizado para alimentar o bebê, caso o bebê seja desenvolvido e nasça. Bom, com relação à produção dos óvulos e dos hormônios sexuais, nós temos aqui de novo uma semelhança com o aparelho reprodutor masculino. Lá no aparelho reprodutor masculino, eu comentei que os gametas masculinos, que são os espermatozoides, e o hormônio sexual masculino, que é a testosterona, são ambos produzidos pelos testículos, que são as gônadas sexuais. Aqui, os gametas femininos, que são os óvulos, e os hormônios sexuais, que são estrogênio e progesterona, também serão produzidos pelas gônadas sexuais, que são os ovários. Então, tanto os óvulos quanto o estrogênio e a progesterona são produzidos pelos ovários, tanto o ovário direito quanto o ovário esquerdo. Tem um fato interessante que vale a pena nós falarmos sobre ele, que é com relação à frequência da produção dos óvulos. No aparelho reprodutor masculino, nós vimos que os espermatozoides, a partir do momento que o menino entra na puberdade e ele começa a produzir espermatozoides, ele vai ter uma produção diária. Então, os homens produzem espermatozoides diariamente. São milhares de espermatozoides produzidos todos os dias. E se não houver nenhum problema na saúde deste homem, ele vai produzir esses espermatozoides até morrer. Obviamente, a partir do momento em que o homem vai ficando mais velho, o número de espermatozoides a serem produzidos diminui, mas ainda assim ele produz. Aqui nas mulheres ocorre de uma forma diferente. Os óvulos eles são produzidos uma única vez na vida. Os óvulos eles são produzidos quando a mulher ainda está no útero da mãe, mais ou menos no 7º mês de gestação. Então as mulheres elas já nascem com os seus óvulos. Então, elas não produzem os óvulos mensalmente, como muitas pessoas imaginam. O que acontece? Quando ela está lá no 7º mês de gestação, no útero da mãe, os ovários começam a produzir os óvulos. Ele vai produzir todos os óvulos que essa mulher terá durante a vida. No entanto, esses óvulos não são terminados, né? Eles são produzidos, mas falta um último passo para terminar esse óvulo. Tanto que nós nem chamamos eles efetivamente de óvulos, nós chamamos eles de ovócitos, ok? O que acontece? Uma vez a cada mês, mais ou menos, que é o ciclo menstrual, eu vou explicar o ciclo mais para frente, um desses ovócitos, que está dentro do ovário, ele termina o seu processo de desenvolvimento, se torna óvulo, e assim é liberado do ovário. Então, as mulheres produzem os seus óvulos todos de uma vez só, enquanto ainda são fetos, mas esses óvulos não são terminados. Depois que ela entra na puberdade, uma vez a cada ciclo menstrual, ela vai terminar um desses óvulos, que na verdade é chamado de ovócito, e vai liberar esse óvulo. Isso é interessante porque, como a mulher produz os seus óvulos uma vez só na vida, e ela já nasce com esses óvulos, né, quase prontos, a idade de uma mulher é a idade que os óvulos terão. Então, uma mulher de 40 anos tem óvulos com 40 anos. Por isso, uma mulher ela não seria capaz ou não deveria ser capaz de gerar uma criança depois de uma certa idade.
que além do corpo feminino não estar preparado mais para uma gestação, ele já não conseguir manter essa gestação, né, por causa da idade, além disso, ainda existe o fato de que os óvulos são antigos. Um homem de 90 anos vai produzir espermatozoides todo dia. Então, um homem pode ter 90 anos, mas o espermatozoide dele foi produzido naquele dia. Uma mulher de 90 anos, os óvulos dela têm 90 anos. E a permanência desses óvulos nos ovários durante tanto tempo pode causar a degeneração de alguns desses óvulos. Por isso que, além do corpo não estar mais adequado para a gestação, depois de uma certa idade, ainda existe ainda existe o perigo desses óvulos terem sofrido algum tipo de degeneração. Por isso que não é indicado uma gravidez depois de uma certa idade. Bom, nós vimos que os óvulos são produzidos pelos ovários e que uma vez a cada ciclo menstrual, esse óvulo vai ser liberado do ovário. Quando ele é liberado do ovário, ele vai ser liberado na tuba uterina. O que muita gente não sabe é que ele não é liberado na tuba uterina e segue para o útero. Ele fica na tuba uterina e permanece na tuba uterina durante alguns dias, mais ou menos 3 dias. E os espermatozoides, se houver o ato sexual sem preservativo, eles vão alcançar esse óvulo na tuba uterina. Então, o processo de fecundação, que nada mais é que a união do espermatozoide com o óvulo, ocorre na tuba uterina e não no útero. Então, os espermatozoides eles vão subir do útero até a tuba uterina e vão encontrar na tuba uterina o óvulo. Esse espermatozoide, o primeiro que conseguir, vai alcançar o óvulo, vai adentrar o óvulo e se fundir a ele, ocorrendo então o processo de fecundação. Depois que esse óvulo e esse espermatozoide eles se uniram, formou-se então o zigoto e o embrião. Esse embrião começa então a descer da tuba uterina em direção ao útero. Então, o embrião ele é formado lá na tuba uterina e depois ele vai descendo em direção ao útero. Chegando no útero, esse embrião ele precisa se fixar na parede do útero. Ele não pode ficar solto dentro do útero, porque se acontecer dele ficar solto ali dentro, ele vai ser eliminado pelo canal vaginal. E a mulher ela vai perder esse embrião sem nem mesmo saber que ele existia. Para que a gestação efetivamente ocorra, esse embrião tem que se prender na parede do útero. Então, né, ele vai se prender aqui na lateral do útero, internamente, e vai ficar preso aqui. No local onde ele se prende, vão ser formados os anexos embrionários, né, a placenta, a bolsa amniótica, todas as estruturas que esse embrião vai precisar. Este processo em que o embrião se fixa na parede do útero se chama nidação. Então, a nidação é o processo em que o embrião se prende na parede do útero, iniciando então a gestação. Bom, o útero, como eu comentei, ele é formado por um músculo chamado de endométrio. E é importante a gente entender um pouquinho sobre o endométrio, porque ele é extremamente importante para a manutenção da gestação e depois para o parto. Okay? Esse endométrio, ele precisa estar preparado para que o embrião consiga se prender ali. Se o embrião foi formado, o embrião desceu da tuba uterina e foi para o útero, e esse endométrio não se preparou para receber esse embrião não consegue se prender. Para que a nidação ocorra, é necessário que haja uma preparação prévia do endométrio. O endométrio ele tem que estar preparado para receber o embrião para ocorrer nidação, ok? Depois, quando eu for explicar o ciclo menstrual, eu vou explicar que preparação é essa. Mas é preciso que vocês entendam que se o endométrio não estiver preparado para que ocorra a nidação não vai acontecer e esse embrião vai ser perdido. Bom, a gente vai entender aqui esse caminho que eu comentei, que é o caminho a partir da fecundação até a nidação. Então, nós temos aqui um primeiro ponto em que o óvulo ainda não foi fertilizado, né? Ele acabou de sair, né, do ovário, ele sai do ovário, esse processo em que o óvulo sai do ovário se chama ovulação, ele vem e fica aqui na tuba uterina, ele continua ali na tuba uterina. Os espermatozoides, que estão pequenininhos aqui, talvez não dê para ver, eles vão alcançar o óvulo na tuba uterina. Alcançando o óvulo, vai ser formado, então, o embrião.
Inicialmente, esse embrião, ele vai ter só 2 células, depois ele começa a ter 4 células, 8 e assim por diante. Né? O embrião, à medida em que ele vai se encaminhando para o útero, ele vai aumentando de tamanho, as células vão se multiplicando, ok? Quando ele chega no útero, esse embrião ele já é formado por algumas centenas de células, já são várias células formando esse embrião. A partir do momento que ele chega no útero, ele tem que ser, então, implantado, que é a anidação, na parede do útero. Então, a anidação é a implantação do útero no endométrio. O interessante é que esse processo, desde o momento da fecundação até o momento da anidação, ele ocorre mais ou menos durante 3 dias. Então, o período entre a fecundação e a anidação ocorre, em média, em 3 dias, ok? 72 horas. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas em geral, gasta-se o tempo de 72 horas desde o momento da fecundação até o momento em que a anidação ocorre. Bom, como eu disse a vocês, o útero, ele tem que estar preparado para receber o embrião, né? Então, ele é extremamente importante, o endométrio é importante para que a gestação ocorra. E, além disso, ele também tem que estar preparado para o processo que vem a seguir, que é o próprio processo da gestação, né? E depois o processo do parto. Então, o que acontece? O útero, ele é formado de uma musculatura extremamente elástica. O que significa isso? O útero, ele é formado por um músculo que tem uma capacidade de se distender, porque, convenhamos, né, o útero ele vai aumentar de tamanho várias vezes durante a gestação. Vamos, só para vocês terem uma ideia, o útero de uma mulher que nunca engravidou tem um tamanho mais ou menos de uma pera. O útero de uma mulher com 9 meses de gestação pode chegar ao tamanho de uma melancia. Então, ele tem que ser elástico para conseguir se distender e depois da gravidez ele voltar para o seu estágio normal. Obviamente, uma mulher que tem várias gestações, muitas vezes o útero não consegue voltar para o tamanho original, mas ele volta para um tamanho muito próximo ao que ele tinha no início. Então, por isso, o útero tem que ser formado por uma estrutura, um tecido extremamente elástico. Além disso, esse tecido tem que ser extremamente resistente. Por quê? Porque ele tem que ter a capacidade de se distender e não se romper. Então, se ele podia ser elástico, se distender e depois voltar, mas ocorrer a distensão do músculo. Então, ele tem que ter uma resistência para ele não se distender, ou seja, para o músculo ele não se romper. Então, ele tem que ter a capacidade de aumentar de tamanho e depois de retornar ao tamanho, portanto, ele é elástico, e não se romper nesse processo, portanto, ele precisa ser resistente. Além disso, o útero precisa ter um alto poder de contração, ok? Como eu disse, o útero ele é feito de um tecido muscular, que é o endométrio, e o músculo ele é capaz de contrair. E o que que acontece? Quando o útero contrai, ele faz o quê? Ele vai como se fosse pulsar. Então, contrai, relaxa, contrai, relaxa. Por que que ele precisa fazer isso? Né? Nós vamos ver, depois no ciclo menstrual, que existem 2 momentos em que o útero precisa contrair, que é o momento da menstruação e do parto. Mas vamos, né, eu vou usar o exemplo do parto aqui só para vocês entenderem a necessidade do poder de contração. Imagina que dentro do útero tem um bebê, né, de 2, 3 quilos. E esse bebê vai sair. Esse bebê, apesar dele contribuir no processo de saída, ele não sai por conta própria. Na verdade, ele é expulso pelo útero. Então, o útero ele tem que contrair para expulsar o bebê para fora. Então, esse poder de contração tem que ser muito grande para conseguir empurrar um bebê consideravelmente grande para fora dele. Okay? Que são, na verdade, o que vocês conhecem como contração de parto. O que é a contração de parto? É o útero contraindo para tentar expulsar o bebê de dentro dele. Bom, só para vocês entenderem a questão de como o útero ele se modifica durante a gestação, eu tenho aqui uma imagem do aparelho reprodutor, só que agora em vista lateral. E eu vou mostrar depois a imagem desse mesmo aparelho reprodutor durante a gestação. Então, quero que vocês percebam que o útero aqui está em vista lateral, então essa aqui é a frente da mulher e aqui é atrás da mulher, ok? As costas, ok? O útero está aqui. Então, isso aqui é o útero, ok? Ele fica mais ou menos virado para frente.
né? O colo do útero, que é essa região que começa o útero, ele fica voltada para a região das costas, para trás. Então, nós temos aqui o útero, aqui, tentar pintar de outra cor, nós temos o canal vaginal ou a vagina, ok? E pertinho do útero e do canal vaginal, nós temos outros órgãos, como, por exemplo, aqui a bexiga, que está juntinho. Aqui atrás, nós temos o final do sistema digestório, que é o reto. Aqui em cima, nós vamos ter o intestino delgado. Então, existem outros órgãos que estão ali próximos ao útero, ok? Agora, percebam a diferença do aparelho reprodutor feminino no momento em que essa mulher está com o bebê já em avançado estágio de desenvolvimento. Nós temos aquele mesmo útero que era desse tamanhozinho, agora ele está desse tamanho. Então, isso tudo aqui agora é o útero. Então, olha o quanto ele se distendeu, o quanto ele aumentou de tamanho. Por isso, ele precisa ser extremamente elástico e resistente, para conseguir se distender tanto e não se romper, ok? E imagine que para expulsar esse bebê daqui de dentro, ele vai precisar de muita força, por isso a necessidade da força da contração. Uma coisa interessante da gente observar nessa imagem também é como o crescimento do útero vai influenciar nos outros órgãos. Percebam que eu tinha pintado aqui, que aqui a gente tinha bexiga, né? Logo abaixo do útero. A bexiga continua aqui, mas a bexiga ela é extremamente comprimida pelo útero. É o primeiro órgão que sofre. Então, à medida em que o útero cresce de tamanho, ele vai empurrando a bexiga. Isso justifica porque mulheres grávidas não conseguem ficar muito tempo sem ir ao banheiro. Elas precisam ir ao banheiro com muita frequência, principalmente no final da gestação. A bexiga está pequena, não tem espaço para armazenar muita urina. Outra coisa que eu quero que vocês observem é que nesse espaço aqui, na figura da esquerda, estava o sistema digestório. É aqui que está o intestino delgado, ok? O intestino delgado, ele teve que subir e ser realocado, né? Então, ele muda de lugar. Isso justifica todas as alterações que ocorrem no corpo feminino. O fato da mulher sentir enjoo, o fato muitas vezes da mulher passar mal, não conseguir comer qualquer coisa. Todas as mudanças, além de serem causadas pela mudança hormonal, porque existe muita mudança de hormônio, também é determinada pela realocação dos órgãos. Os órgãos eles têm que basicamente trocar de lugar para dar espaço para o útero, né? Só para vocês terem uma ideia que a gente tem atrás do útero, nós temos aqui o reto ele tem que ser comprimido aqui atrás. Então, muitas mulheres também, num avançado estado de gestação, têm problemas para ir ao banheiro, né? De evacuar. Tudo isso está relacionado com o fato do útero ter tomado um grande espaço dentro da cavidade abdominal. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre o ciclo menstrual, ou seja, como os hormônios atuam no corpo feminino para que ocorra a ovulação e a preparação do corpo feminino para a gestação. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é quando começa o ciclo menstrual. O ciclo menstrual sempre vai começar no primeiro dia da menstruação. Então, a mulher começou a menstruar, começou um novo ciclo. E esse ciclo ele se prolonga até o último dia antes da próxima menstruação, porque quando ela tiver a próxima menstruação, vai começar o ciclo seguinte. Então, o período, né, o tamanho do ciclo menstrual, ele vai ser determinado pelo intervalo entre uma menstruação e outra. Então, se a mulher demorou 30 dias entre uma menstruação e outra, quer dizer que o ciclo menstrual dela teve 30 dias. Se ela teve 20 dias entre uma menstruação e outra, o ciclo de 20 dias. A maioria das mulheres tem ciclos de tamanhos diferenciados. Então, ela pode ter um ciclo, né, neste mês de 20 dias, depois um ciclo de 30, depois um ciclo de 25, um ciclo de 15. Ele vai variando de um mês para outro. Raras são as mulheres que têm ciclos perfeitos, em que eles sempre têm o mesmo tamanho, ok? Na maioria dos casos, o ciclo ele vai variar de tamanho. Mas foi calculada uma média e se descobriu que, em média, as mulheres têm ciclos menstruais de 28 dias. Okay? Então, isso foi só uma média que foi calculada para se poder ter uma noção, inclusive para produzir o anticoncepcional. Tanto que o anticoncepcional ele é baseado em um ciclo de 28 dias, ok? Bom, o que vai acontecer nesse ciclo menstrual?
né, no início do ciclo menstrual. Lá bem no iniciozinho começa a ser produzido um hormônio chamado FSH. O hormônio FSH, que se chama hormônio folículo estimulante, ele é produzido por uma glândula que está associada ao cérebro. Então, perto do cérebro existe uma glândulazinha chamada hipófise, e essa glândula começa a produzir altas taxas de FSH. Esse hormônio FSH cai na corrente sanguínea e vai migrar até chegar nos ovários. Lá nos ovários, o hormônio FSH vai estimular os folículos ovarianos. O que são os folículos ovarianos? São as estruturas onde estão os ovócitos, que são aqueles óvulos que foram produzidos lá na gestação, quando a mulher ainda é um feto, mas ainda não foram terminados. Ok? Então, é o FSH que vai estimular os ovários a terminar esses óvulos. Então, lembra que eu tinha comentado? A mulher nasce com seus óvulos quase prontos. Uma vez a cada ciclo, um óvulo precisa ser terminado para ser liberado. Quem estimula os ovários a terminar esse óvulo é o hormônio FSH. Ele pode estimular alguns folículos ovarianos, 2, 3, mas em geral a mulher só vai liberar um óvulo. Pode acontecer dela liberar mais de um, e nesses casos são os casos em que nascem gêmeos bivitelinos ou gêmeos diferentes. Mas em geral a mulher vai ter somente um óvulo terminado e liberado, ok? Também envolvido nesse processo nós temos um outro hormônio, que é o hormônio LH, que é esse em rosa, ok? Essa linha em rosa. O hormônio LH se chama hormônio luteinizante. Ele também é produzido pela hipófise, que fica associada ao cérebro, também vai ser jogado na corrente sanguínea e vai chegar até os ovários. No entanto, a taxa de hormônio LH ela só vai subir efetivamente mais ou menos no meio do ciclo. Se vocês observarem, a linha em rosa, ela começa a subir aqui, no meio do ciclo menstrual, alcançando o seu pico máximo exatamente no dia que é o centro do ciclo. Então, se o ciclo tem 28 dias, o pico máximo do LH vai ocorrer no 14º dia. E é neste momento, no pico máximo do LH, em que a mulher ovula. Por quê? Porque o FSH ele vai estimular os folículos ovarianos a terminar o óvulo para ele ser liberado. Mas quem vai fazer o óvulo sair do ovário e ir para a tuba uterina é o LH. Então, o FSH junto com o LH são os hormônios responsáveis pelo processo de ovulação, ok? Além do hormônio LH e do hormônio FSH, nós temos também outros dois hormônios que vão atuar no processo do ciclo menstrual, que é o hormônio estrogênio e o hormônio progesterona. O estrogênio, esse hormônio aqui, representado pela linha em roxo, ele começa a aumentar sua produção já nos primeiros dias da menstruação e alcança o seu pico máximo muito próximo ao dia em que o LH alcança o seu pico máximo, né? Um pouquinho antes, mas quase no mesmo dia. O que o estrogênio faz? Além do estrogênio ser aquele hormônio responsável pelas características sexuais secundárias quando a mulher entra na puberdade, todo mês a taxa de estrogênio sobe. Por quê? Esse estrogênio ele vai preparar o útero para a gestação. Okay? O estrogênio é produzido pelos ovários, vai cair na corrente sanguínea e vai para o útero. Chegando no útero, o estrogênio vai preparar o útero para receber o embrião. Lembra que eu disse a vocês que o embrião, quando ele é formado lá na tuba uterina, ele tem que descer e se fixar na parede do útero, um processo chamado de nidação, mas que ele só consegue se fixar se o endométrio, que é o tecido do útero, estiver preparado para isso. Então, é o estrogênio que vai fazer essa preparação. Que preparação é essa? Durante um aumento na produção de estrogênio, as paredes do útero começam a engrossar. Então, uma das primeiras coisas que vai acontecer é o aumento da espessura do endométrio. Além disso, também vai ocorrer um aumento na vascularização do endométrio. Vai aumentar o número de vasos sanguíneos, uma vez que é o sangue que vai levar oxigênio e nutrientes para esse embrião, ok? Bom, então o óvulo ele já foi liberado, né? Os folículos ovarianos foram estimulados pelo FSH. O LH fez com que o óvulo fosse liberado do ovário. O estrogênio já preparou o útero
para a gestação. E aí nós temos o último hormônio a ser produzido, que é a progesterona, que é essa linha azul. A progesterona, se vocês repararem na linha, ela aumenta a sua taxa de produção já quase no final do ciclo, já passou do meio. O que a progesterona vai fazer? A progesterona ela é o hormônio que vai garantir a manutenção da gravidez. Porque se a gravidez ocorreu, se houve o ato sexual sem preservativo, o óvulo estava lá esperando, o espermatozoide conseguiu fecundar o óvulo, o embrião conseguiu descer, conseguiu se prender na parede do útero, agora esse útero ele tem que ficar paradinho. O útero ele não pode começar a se contrair quando o embrião estiver lá preso. Porque se o útero começa a se mexer depois que o embrião se prendeu, o embrião pode acabar se soltando e aí a gravidez não vai para frente, né? Seria uma espécie de um aborto espontâneo, né? Ocorrendo nos primeiros dias de gestação. Então, o que acontece? A progesterona tem como principal função inibir a contração uterina. Então, a progesterona faz com que o útero fique parado. Ela obriga o útero a ficar parado. Por quê? Porque se ele se mexer, o embrião ele se descola e ele acaba sendo eliminado. Então, a progesterona ela se mantém alta, ela aumenta a sua produção, justamente para não deixar o útero contrair. Além disso, a progesterona também vai estimular as glândulas mamárias. Porque caso essa mulher realmente esteja grávida, depois que o bebê nascer, a mãe vai precisar amamentar. Então, já no início da gestação, as glândulas mamárias têm que ser estimuladas, ok? Bom, digamos que esta mulher tenha engravidado efetivamente, ela tenha feito ato sexual sem preservativo e engravidou. A taxa de progesterona numa mulher grávida, ela não cai. Se vocês repararem, essa linha azul, depois que ela chega no seu pico máximo, ela desce aqui no final, né? Vocês estão reparando que a taxa aqui desce. Mas esse ciclo aqui está representando uma mulher que não engravidou. Porque se ela tivesse engravidado, a taxa de progesterona permaneceria alta durante toda a gestação. Por quê? Porque o útero tem que se manter imóvel durante toda a gestação. Então, a progesterona ela sempre vai se manter alta durante toda a gestação de uma mulher, ok? Agora, se ela não tiver engravidado, que é o que está acontecendo nesse ciclo, a taxa de progesterona vai cair. Então, nesse ponto aqui, a taxa de progesterona cai porque ela não está grávida. O que vai acontecer quando a taxa de progesterona cair? Eu acabei de explicar a vocês que a progesterona inibe a contração uterina. Então, quando a taxa de progesterona cair, o útero vai começar a contrair. Por que ele faz isso? Porque nós tínhamos visto que o estrogênio tinha preparado o útero para um embrião. Mas se esse embrião não veio, se não existe esse embrião, né, porque a mulher usou preservativo ou porque ela não ovulou esse mês, o que adianta esse endométrio, esse útero estar preparado para o embrião? Então, quando a taxa de progesterona cai e o útero começa a contrair, todo esse tecido extra do útero que foi produzido por estímulo do estrogênio vai ser eliminado. Então, o útero ele se contrai para poder eliminar esse tecido que o estrogênio fez com que o útero produzisse, um endométrio extra e a extravascularização, ok? E este processo em que o útero contrai e ocorre a descamação interna do útero, a liberação desse tecido extra que foi produzido, este processo se chama menstruação. Por isso que aqui no final do ciclo já se inicia o processo pré-menstrual. Então, a menstruação é causada por uma queda na taxa de progesterona, o que faz com que o útero comece a se contrair e, consequentemente, comece a ocorrer a descamação interna do útero. Todo o endométrio extra e a vascularização extra que tinham sido produzidos para esperar um bebê, ele vai ser eliminado, ok? E no próximo ciclo vai ser feito tudo novamente. Agora, se essa mulher, ela efetivamente ficou grávida, ela está grávida, e essa taxa de progesterona permaneceu alta durante toda a gravidez, o que vai acontecer lá no final da gravidez? Lá no 9º mês, a taxa de progesterona vai cair. O que vai acontecer com o útero quando a taxa de progesterona cair? Vai acontecer a mesma coisa, o útero vai se contrair. A diferença é que vai ter um bebê lá dentro. Aí, ao invés de ser uma contração para liberar o endométrio extra, vai ser uma contração para liberar o bebê, que é a contração de parto,
ok? Então, a contração de parto é muito semelhante à contração para liberar a menstruação, ok? Para liberar esse tecido extra do endométrio, ok? Elas são processos similares. A diferença é que quando a mulher não está grávida, uma vez a cada ciclo a taxa de progesterona cai para o útero contrair e liberar o tecido extra que foi produzido pelo útero. Quando ela está grávida, essa taxa de progesterona só vai cair no final da gravidez para contrair o útero e fazer com que o bebê seja expulso. Uma observação interessante para a gente fazer aqui nesse ciclo menstrual é com relação a essa contração uterina. Eu acabei de dizer para vocês que se a mulher não estiver grávida, nesse final aqui do ciclo menstrual, quando a taxa de progesterona cai, o estrogênio, quando a taxa de progesterona cai, o útero, ele começa a se contrair. Algumas mulheres conseguem sentir isso, conseguem sentir o útero contraindo. Isso se chama cólica. O que é a cólica menstrual? A cólica menstrual nada mais é do que a contração uterina. O útero começa a contrair e a mulher sente esse processo. Algumas mulheres, inclusive, têm cólicas que trazem muita dor, sendo necessário usar medicação e algumas vezes até internação. Bom, aqui então tem um resuminho dos hormônios que eu acabei de explicar. Então, nós temos aqui dois hormônios, que é o FSH e o LH. Esses dois hormônios são produzidos pela hipófise, caem na corrente sanguínea e vão atuar nos ovários. Estes dois hormônios estão relacionados à ovulação. O hormônio FSH, que é o hormônio folículo ovariano, né, o folículo estimulante, ele vai fazer o quê? Ele vai induzir o crescimento dos folículos ovarianos, ok? Onde estão os ovócitos. Então, ele vai fazer com que os folículos ovarianos eles sejam estimulados para que esse óvulo seja terminado. O hormônio LH, que é o hormônio luteinizante, ele induz a liberação desse óvulo, do ovócito. Ele faz com que haja a liberação do óvulo, que é a ovulação. Já o estrogênio e a progesterona são dois hormônios que são produzidos pelos ovários. O estrogênio prepara o útero para anidação, ou seja, para a fixação do embrião no útero, e essa preparação nada mais é do que o aumento da espessura e da vascularização do útero, ok? O endométrio aumenta de grossura e aumenta o número de vasos sanguíneos. Já a progesterona vai inibir a contração uterina e vai estimular as glândulas mamárias, para que haja, então, o início já da preparação para uma gravidez. Bom, já que a gente falou de aparelho reprodutor feminino e sobre ciclo menstrual, agora a gente vai conversar um pouquinho sobre os principais métodos contraceptivos, ok? E para a gente entender esses métodos contraceptivos, a gente vai precisar relembrar algumas coisas lá dentro de aparelho reprodutor feminino e ciclo menstrual, por isso que eu deixei para explicar no final. A gente vai começar falando do método mais conhecido das mulheres, que são chamados anticoncepcionais. Os anticoncepcionais, eles podem ser de 4 tipos diferentes. O mais comum é a pílula. A pílula anticoncepcional, que é o comprimidinho que a mulher tem que tomar todo dia, mais ou menos no mesmo horário. Mas o que muitas mulheres não sabem é que existem outras formas de anticoncepcionais. Tem uma forma que é a injeção, essa talvez seja um pouco conhecida, em que a mulher ela vai tomar o anticoncepcional, só que de forma, né, na forma de injeção, e aí ele pode ser aplicado uma vez ao mês ou uma vez a cada 3 meses, depende muito do tipo de hormônio que tem essa injeção, né, a quantidade de hormônios. Mas além da injeção e do comprimido, que é a pílula, nós também temos o adesivo. As mulheres usam adesivo colado na pele e esse adesivo libera na pele o hormônio e a pele vai absorver esse hormônio jogando o hormônio na corrente sanguínea. E nós também temos o implante. O implante é uma pequena estruturazinha que é colocada embaixo da pele da mulher. E ele vai, durante um tempo, liberando hormônios na corrente sanguínea. Então, vocês veem a imagem de um implante sendo aplicado abaixo da pele, ok? O adesivo e o implante são menos comuns, os mais conhecidos são a pílula e a injeção. Mas todos os 4 funcionam da mesma forma. O anticoncepcional ele é feito de hormônios, e esses hormônios são o estrogênio e a progesterona. Por que o estrogênio e a progesterona inibiriam a gravidez, não deixariam a gravidez acontecer?
Para que eu possa explicar como que o anticoncepcional impede a gravidez, a gente vai voltar aqui no ciclo menstrual. Eu quero que vocês observem o seguinte. Em qual momento o LH e o FSH estão em seu nível mínimo, estão na sua quantidade mínima, ok? Lembrando que o FSH é em azul e o LH está em rosa. Se vocês observarem, o momento do ciclo menstrual em que a taxa de LH e FSH está na sua quantidade mínima é aqui no finalzinho. Percebam que a linha azul e a linha rosa estão na sua quantidade mais baixa nesse finalzinho do ciclo. E se vocês observarem nesse finalzinho do ciclo, além da quantidade de LH e de FSH estar mais baixa, o que acontece com a quantidade de estrogênio e de progesterona? Elas estão altas. Nós temos aqui muita progesterona e nós temos uma quantidade considerável de estrogênio. Isso quer dizer o quê? Que sempre que a quantidade de progesterona e estrogênio estiver alta no organismo, a quantidade de LH e de FSH estará baixa. Por quê? Porque o estrogênio e a progesterona impedem a produção de LH e FSH. Isso é importante por quê? Lembra que eu expliquei a vocês que o LH e o FSH são os dois hormônios responsáveis pela ovulação? Então, imagina, se uma mulher que tomar um comprimido todo dia que tem estrogênio e progesterona, a taxa de estrogênio e progesterona na corrente sanguínea vai ficar alta o mês inteiro. Se ela ficar alta o mês inteiro, o que vai acontecer com a taxa de LH e FSH? Vai ficar baixa o mês inteiro. E se a taxa de LH e FSH fica baixa o mês inteiro, a mulher não ovula, porque a ovulação é determinada pelo LH e o FSH. Então, o anticoncepcional funciona assim. Ele é feito de estrogênio e progesterona e ele vai fazer com que o organismo não produza o LH e o FSH, impedindo então a ovulação. Então, enquanto a mulher está tomando o anticoncepcional, ela não está ovulando. Se ela está tomando comprimido e esquece de tomar um dia, já não é confiável. Por quê? A partir do momento que ela esqueceu de tomar, a taxa de estrogênio e progesterona cai e a de LH e FSH sobe. E às vezes só esse intervalo que ela esqueceu é o suficiente para o LH e o FSH subir e a mulher ovular. Okay? Então, por isso que tem que ser tomado com uma certa regularidade, ok? Todo dia, mais ou menos no mesmo horário. Só uma outra observação, antes da gente passar para o próximo slide. O mais importante no anticoncepcional é a progesterona, ok? Tanto que vocês observarem, quem mais inibe, não deixa o FSH e o LH subir é a progesterona. É ela que está mais alta quando os dois estão mais baixos. Tanto que existem alguns anticoncepcionais que são feitos só de progesterona. No entanto, eles têm alguns efeitos colaterais que não são muito agradáveis, como, por exemplo, sangramentos no meio do período em que a pessoa está tomando o anticoncepcional, por isso eles não são tão comuns de serem utilizados, ok? As pessoas geralmente usam o anticoncepcional que tem os dois hormônios, o estrogênio e a progesterona. As únicas mulheres que vão fazer uso do anticoncepcional só de progesterona são as mulheres que não podem tomar estrogênio. Por quê? O estrogênio, dependendo se a mulher já tem uma doença genética, em que ela tem facilidade em coagular o sangue, o estrogênio ele aumenta a chance de formação de coágulos, o que pode aumentar a chance de infartos e AVCs. Então, o anticoncepcional ele pode ser usado por todas as mulheres, mas o anticoncepcional com estrogênio deve ser evitado por mulheres que tenham doenças pré-existentes relacionadas à coagulação sanguínea. Uma outra observação importante é que o estrogênio, como eu disse, ele pode aumentar a chance de formação de coágulos, o que pode causar um infarto ou um AVC. Numa mulher normal, isso não seria um grande problema, mas em fumante, sim, porque a nicotina também faz isso. A nicotina também aumenta a chance de formação de coágulos. Então, as mulheres que fumam não podem tomar um anticoncepcional ou têm que parar de fumar, ok? O próximo método contraceptivo que nós vamos falar é a pílula do dia seguinte. E uma observação que tem que ser feita sobre a pílula do dia seguinte é que, apesar dela ser considerada um método contraceptivo, ela tem que ser usada de forma de emergência, ou seja, não é para ser tomada sempre.
a pílula do dia seguinte é um método só para em casos excepcionais, né? A camisinha estourou, aconteceu algum caso, a mulher sofreu um abuso sexual, ela foi estuprada, então ela toma a pílula do dia seguinte. Mas ela não deve ser tomada com muita frequência, porque a taxa hormonal da pílula do dia seguinte é muito grande, causando muitos efeitos colaterais. E o uso constante, muito frequente da pílula do dia seguinte pode fazer com que o organismo se acostume a essa taxa hormonal e a pílula do dia seguinte pare de funcionar. Então, mulheres que tomam com muita frequência, pode ser que a pílula do dia seguinte não funcione, ok? Então, por isso que é para ser tomado só em casos mais emergenciais. O que a pílula do dia seguinte vai fazer? Ela vai atuar de 3 formas diferentes. Ela pode dificultar a ovulação. Então, se essa mulher ainda não ovulou, ela pode impedir que a mulher ovule. Mas se a pessoa já teve o ato sexual, o que adiantaria impedir a ovulação? Vocês têm que entender o seguinte: quando há relação sexual sem preservativo, os espermatozoides adentram o aparelho reprodutor feminino e sobem até a tuba uterina, eles podem ficar esperando o óvulo até 3 dias. Então, a mulher teve uma relação sexual hoje, o espermatozoide sobrevive até 3 dias esperando o óvulo sair. Então, a pílula do dia seguinte pode ajudar impedindo que o óvulo saia. Agora, ela também pode atuar dificultando a fecundação. Por quê? Ela vai aumentar a produção de muco dentro do útero, o que vai dificultar o nado, né, a locomoção do espermatozoide. Além disso, ela altera o pH, né, a acidez do útero, que faz com que alguns espermatozoides acabem morrendo. Então, é uma outra forma dele atuar, né, dificultando a fecundação. Ele faz com que o espermatozoide tenha dificuldade de chegar onde, né, até a tuba uterina, ou que ele morra no caminho. E além disso, ele vai atuar inibindo a anidação. A pílula do dia seguinte, ela dificulta a preparação do útero para a anidação. Ela não deixa com que o útero se prepare para receber o embrião, ok? Então, ela vai atuar de 3 formas. Ou ela impede a ovulação, ou ela impede a fecundação, ou ela impede a anidação, ok? Mas existe uma forma de tomar a pílula do dia seguinte. Geralmente são 2 comprimidos, você toma um, no outro dia você toma outro, mas esses comprimidos têm que ser tomados com um intervalo após o ato sexual de no máximo 72 horas, ou seja, 3 dias. Se você deixa para tomar a pílula do seguinte depois de 3 dias que a relação sexual aconteceu, ela já não vai ter eficácia, ok? Ela só funciona até 3 dias após o ato sexual. Lembrando que quanto mais próximo do momento do ato sexual, mais ela vai ser eficaz. Então, se a pessoa teve uma relação agora, a camisinha estourou, e 1 hora depois ela tomou a pílula do dia seguinte, a pílula do dia seguinte vai ter uma eficácia alta. Se ela demorou 1 dia, diminuiu um pouco. 2 dias, diminuiu um pouco. 3 dias, vai ter uma eficácia muito baixa. Passou de 3 dias, ela já não funciona. Outro método contraceptivo que algumas mulheres, né, fazem uso, mas nem todos conhecem, é o chamado dispositivo intrauterino, ou, como é mais conhecido, o DIU. Okay? O DIU é um pequeno aparelhinho, é um dispositivo que é colocado dentro do útero, por isso que é intrauterino. E ele tem mais ou menos esse formato, como se fosse um T ou um Y, né? Se vocês repararem nessa imagem, né, em que o médico está segurando o dispositivo intrauterino, você tem uma noção do tamanho. O dispositivo intrauterino é colocado dentro do útero, exatamente aqui, como está nessa imagem, por isso a pessoa não coloca, é um médico que coloca. Então, a pessoa que vai usar o DIU, ela tem que procurar um ginecologista para que o DIU seja colocado pelo ginecologista. O que o DIU vai fazer? Existem tipos diferentes de DIU. Existem DIUs que são feitos de cobre, alguns são feitos de hormônio, alguns são feitos com prata, então eles podem ter atuações diferentes. Mas, em geral, o DIU dificulta a fecundação, porque ele vai dificultar a sobrevivência do espermatozoide, principalmente o DIU que tem hormônio,
ok? Porque ele libera hormônios que vão dificultar o processo de sobrevivência do espermatozoide ali na passagem pelo útero. Mas a principal atuação do DIU é dificultar a anidação, porque como ele está aqui dentro do útero, como eu estou mostrando, ele causa uma espécie de uma inflamação no útero, o que não é um grande problema para a mulher, mas impede que o útero esteja preparado para a anidação. Então, como ele causa essa espécie de inflamação, não deixa com que o útero ele se prepare para a anidação. Então, o endométrio ele não está preparado, o embrião, mesmo que seja formado, não consegue se prender. O DIU, dependendo do tipo de DIU, a mulher pode permanecer com ele de 5 a 10 anos. No entanto, precisa de manutenção. Ela tem que ir, né, a cada 6 meses ou uma vez por ano no ginecologista para saber se ele está na posição correta, se está tudo funcionando direitinho. Qual o problema do DIU? É que ele, se não houver essa manutenção, ele pode causar infecção uterina, uma infecção que, se não for tratada, pode causar a perda do útero. Então, é por isso que médicos geralmente só colocam o DIU em mulheres que já têm filhos e depois de uma certa idade. Dificilmente o médico vai colocar um DIU numa mulher de 20 anos que não tenha filhos, ok? Porque existe esse risco, apesar de ser um risco, né, consideravelmente pequeno, ainda existe, ok? Mas o DIU é um método muito utilizado por algumas mulheres, principalmente aquelas mulheres que têm muitos efeitos colaterais à pílula anticoncepcional. Porque eu acabei esquecendo de dizer, a pílula anticoncepcional, como ela é feita de hormônios, ela pode ter efeitos colaterais no corpo, né? Espinhas, perda de cabelo, aumento de peso, e vai depender muito de uma mulher para outra. Algumas mulheres têm tanto efeitos colaterais que acabam preferindo o uso do DIU. Um outro método contraceptivo, esse é menos conhecido, ele é chamado de diafragma. O diafragma, se vocês olharem nessa imagem aqui inferior, ele é uma estrutura feita de um material como látex, né, uma espécie de uma borracha, e ele é circular. Como é que ele funciona? Ele é inserido dentro do corpo da mulher e ele vai, então, fechar a entrada do útero, né? Então, nós temos aqui, vou pintar aqui em verde, esse aqui é o útero, ok? E o diafragma, ele é colocado aqui, logo na entrada do útero, ok? Ele pode ser colocado com aplicador ou com a própria mão. Ele é colocado aqui na entrada do útero, de forma que o sêmen, no ato sexual, não vai conseguir passar por ele. Para aumentar a eficácia do diafragma, é usado geralmente nele um gel espermicida, que é um gel que tem uma substância que mata os espermatozoides. Assim, o sêmen ele entra no canal vaginal, mas não consegue passar para dentro do útero, então o espermatozoide não encontra o óvulo. Aqui nós temos então um método que é um dos mais conhecidos e um dos mais eficazes, que é a camisinha. Ok? Nós temos aqui na imagem da esquerda a camisinha masculina e na imagem da direita a camisinha feminina, que nem todos conhecem. A camisinha masculina todo mundo já deve conhecer, ela é feita de um material à base de látex e ela é usada cobrindo o pênis, de forma que quando o homem ejacula, o sêmen fica dentro da camisinha e não passa para dentro do corpo feminino. Já a camisinha feminina, ela é feita de um material parecido, só que ela vai cobrir o canal vaginal, então ela é inserida dentro do canal vaginal, de forma que, com o ato sexual, o sêmen fica dentro dela e não passa para dentro do útero, ok? A camisinha, ela é um método eficaz, cerca de 99% de eficácia, e ela tem uma outra grande vantagem. Ela é o único método contraceptivo que também vai proteger os indivíduos, homens e mulheres, de doenças sexualmente transmissíveis. Nenhum outro método, nem o diafragma, nem o DIU, nem o anticoncepcional, nem a pílula do dia seguinte conseguem proteger as pessoas das doenças sexualmente transmissíveis, AIDS, sífilis, gonorreia e herpes. A camisinha é o único método que é capaz de fazer isso. Então, além dela ser extremamente eficaz, 99% de eficácia, ela é o único método que também vai proteger contra as doenças sexualmente transmissíveis. Agora a gente vai ver um pouquinho de um método que não é tão usado atualmente, mas já foi muito usado antigamente, que é a tabelinha. Como é que funciona a tabelinha? A tabelinha a pessoa tem que descobrir o dia em que ela ovula, que seria exatamente no meio do ciclo menstrual. Se for um ciclo menstrual de 28 dias, ela ovula no 14º, e ela vai calcular 3 dias antes e 3 dias depois. Durante esse processo, esses 7 dias,
3 dias antes e 3 dias depois da ovulação, ela tem que evitar ter relações sexuais, porque esse é o chamado período fértil. Por que esse seria um período fértil? Porque, como eu expliquei a vocês, quando uma pessoa tem uma relação sexual, mesmo que o óvulo não esteja lá esperando o espermatozoide consegue guardar por ele. Então, digamos que essa pessoa tem uma relação sexual nesse dia aqui, 3 dias antes da ovulação. O espermatozoide sobrevive até o óvulo sair do ovário. Então, o espermatozoide tem a capacidade de sobreviver até 3 dias esperando o óvulo sair. Por isso que tem que se evitar até 3 dias antes. E por que os 3 dias depois? Porque a mulher ovulou nesse dia. Se ela tiver uma relação sexual no terceiro dia depois da ovulação, ela pode engravidar, porque o óvulo também espera o espermatozoide por até 3 dias. Depois de 3 dias, se não houver a fecundação, o óvulo é descartado. Mas como o espermatozoide e o óvulo eles esperam até 3 dias, sobrevivem até 3 dias dentro do aparelho reprodutor feminino, é calculado o período fértil como 7 dias. O dia da ovulação, 3 dias antes e 3 dias depois. Por que a tabelinha não é muito utilizada atualmente? Porque ela é falha, extremamente falha. E por que ela seria falha? Porque é difícil calcular qual é o período fértil. Para você calcular o período fértil, você tem que saber o tamanho exato que o seu ciclo vai ter mês que vem. Então, eu tenho que saber, o dia tal eu não vou poder ter relação sexual, mas eu não sei qual é o tamanho do meu próximo ciclo. Então, eu não sei o dia que eu vou ovular. Então, essa tabelinha só seria possível para aquelas mulheres que têm ciclos perfeitos. O ciclo sempre tem o mesmo tamanho. E mesmo assim, ele ainda pode ser falho. Por quê? Os hormônios que trabalham aqui no ciclo menstrual, principalmente o FSH e o LH, são produzidos por uma glândula associada ao cérebro. Então, qualquer alteração no corpo dessa mulher pode alterar todo o ciclo. Estresse, medicação que ela está tomando. Então, algumas coisas podem acontecer e alterar o ciclo inteiro. O estresse pode fazer com que o ciclo fique maior ou fique menor. Então, como é difícil de prever como vai ser o ciclo menstrual, o próximo ciclo, é difícil de prever o período fértil, é falho usar a tabelinha. A tabelinha, na verdade, atualmente ela é muito utilizada para mulheres que querem engravidar. Elas calculam mais ou menos o período fértil e tentam ter maior número de relações sexuais durante esse período. Então, ela é mais útil para engravidar do que para não engravidar. Bom, essa foi a nossa aula sobre revisão do sistema reprodutor feminino, em que eu aproveitei e expliquei sobre ciclo menstrual e métodos contraceptivos. Qualquer dúvida, eu estou às ordens. Valeu!